É. Terceira conferência, 23 de agosto de 1919. O professor moderno deveria ter como fundamento de tudo que desempenha na escola uma ampla visão das leis do universo. Obviamente, é nas primeiras classes, nos primeiros graus da vida escolar, que o ensino exige um relacionamento da alma do docente com as mais elevadas ideias da humanidade. Um cancro da organização escolar existente até agora consiste no fato de se haver mantido o professor das classes inferiores, pode-se dizer, numa certa dependência, isto é, numa esfera que fazia sua existência parecer desvalorizada em relação à dos professores de classes superiores. Naturalmente, não me cabe falar aqui nessa questão genérica do setor espiritual do organismo social. Aí tem uma nota que ele faz sobre a concepção antroposófica do organismo social, vide Rudolf Steiner, Economia e Sociedade, segunda edição, São Paulo, Antroposófica 2003, e Rudolf Steiner, do Rudolf Lenz, nem capitalismo, nem socialismo, São Paulo, Antroposófica 1990, nota do tradutor. Esse Economia e Sociedade, eu já estudei com meu marido, é assim também bem complexo, sabe? Não é simples, não. E esse outro eu não conhecia, gostaria até de ver, desse Nem Capitalismo, Nem Socialismo, que o Rodolfo Lenz, assim, acaba que a linguagem do Rodolfo Lenz é mais compreensível para nós, né? Mas é bem interessante essa visão do organismo social que ele tem, né? Mas continuando. Mas convém chamar a atenção para a necessidade de futuramente se equipararem todos os participantes do corpo docente, fazendo nascer no público um forte sentimento de que o professor de graus inferiores é perfeitamente igual, inclusive em sua capacidade intelectual, ao professor de classes superiores. Os amigos não se admirem, pois, se hoje apontarmos justamente como é que na base de todo ensino, mesmo nas primeiras classes, deve estar algo que naturalmente não se pode aplicar diretamente às crianças. Porém, o professor deve sabê-lo incondicionalmente, caso contrário, o ensino não poderá ser proveitoso. No ensino, apresentamos à criança, de um lado, o mundo da natureza e, de outro, o mundo espiritual. Como seres humanos, somos, por um lado, afins ao mundo da natureza e, por outro, ao mundo espiritual, enquanto vivemos na Terra, no plano físico e realizamos nossa existência entre o nascimento e a morte. Acontece, porém, que o conhecimento de psicologia é, em nossa época, precariamente desenvolvido. Sofre, em particular, das consequências daquela determinação dogmática da Igreja ocorrida no ano. Oi. Essa parte que ele fala da diferença dos professores seria professor tipo de infantil e professores de faculdade, essas coisas? Isso, porque na verdade isso aqui também existe. Ele está falando, né, moderna, e ele está falando da Alemanha e está falando daquela época, mas se aplica muito bem aqui e hoje em dia, Não, exatamente. E eu né? vejo É, assim, é sempre. e eu vejo que a parte mais importante na realidade é a primeira infância, né? Porque ali é onde está sendo gerado, está sendo criado, sendo formada todas as suas crenças, está tudo ficando plasmado em você, né? Nas suas sensações, você acredita tudo como uma verdade absoluta. Então, esse educador do primeiro setênio é o que deveria ser mais valorizado, assim, mas Mas realmente não deveria ter discussão, né? não, bem formado e bem formado e informado, né? Um estudo complexo, completo do desenvolvimento infantil, né? Do desenvolvimento do ser humano e o conhecimento como um todo da vida, né? Então, realmente, é uma,
uma transição grande que se tem que fazer, né? E especialmente no ensino público, né? Porque acontece que assim tem as escolas Waldorf e tudo mais, e já estão com esse olhar, mas ainda é muito pouco, né? E o ensino público você vê até que está, né, no momento o Lula está querendo dar atenção para a educação e tudo mais, mas ainda falam, né, alfabetização na idade certa, mas qual que é a idade certa? Não é 6 anos de idade, né? E começa, É. né, sabe? Então, assim, A tem muito, realidade é que eles estão alfabetizando com 5 anos de idade. uma Eu, judiação. eu muitas mães, não, está saindo do jardim e escola particular, ensinando criança de 4 anos letra cursiva. Como que pode isso, gente? Uma criança de 4 anos, ela não consegue, ela não tem nem motricidade Não, fina não para tem. isso. Assim, uma das pequenas coisas é a motricidade, né? E, sim, na verdade, a coordenação motora fina, com essa idade, nem deve chegar ainda, sabe? Você começa a trabalhar a coordenação motora fina a partir dos 7, sabe? Ainda não é isso, né? Ô, Rosemary, você ia comentar alguma coisa também? Sim, a criança nessa idade, nós já sabemos que ela teria que brincar, né? E fazer todo um brincar dirigido, quer dizer, não dirigido, mas um brincar orientado, né? E esse professor, quando foi falado aí, é que menos tem valor, na verdade, muita gente não dá o valor, mas é o que mais tem valor, né? É isso que eu queria dizer. É o que mais tem valor, porque é no começo, né? Esse primeiro setênio aí é o que vai fazer toda a diferença. Você vê o trabalho das jardineiras, né? E a continuação da casa, né, Valquíria? Então, Quanto mais algumas situações. novo, mais responsabilidade é, né? Quanto, né? Mais importância tem. Agora, na Finlândia, diz que isso já está sendo, na Finlândia, assim, deu um avanço na questão de educação, assim, dos anos para cá, e tem uma coisa muito, o professor, ele faz uma residência, como se fosse o médico, entendeu? Anos antes de pegar a classe, ele tem um estágio longo, sabe, assim, antes de pegar a classe, e quanto mais novo, mais o professor tem, sabe, assim, tem formação, sabe, muita coisa, estágios e todo um preparo, sabe, para as crianças mais novas. É bem É assim. porque, Porque, assim, tem que porque ser na base, não é? Porque por ser essa base, porque não é porque uma coisa como a minha filha costuma dizer assim, que ela é psicóloga infantil e ela gosta, ama demais crianças. E ela fala assim para minha mãe, tem gente que acha que é assim, é porque é criança, faz de qualquer jeito e tudo, é que é bom. E ela escutou uma coisa que a gente estava comentando, que ela fala assim, muita gente agora que às vezes está sem trabalho, aqui para fora, você sabe disso também, né, Valquíria? Por exemplo, vai cuidar de criança, então acha que vai tomar conta, né? É Babysitter. verdade, não tem o que fazer, se oferece para tomar conta de criança como se fosse Mas, só, né? sim, e acha que aquele cuidar, e os pais também que não têm essa noção, acha que, não, eu só quero que cuide, mas só que não, como nós ouvimos a menina aqui falar, não, ela já está, a minha filha não precisa ficar em casa, não, ela tem que sociabilizar, ela já tem que estar na É isso, escola, isso, como se a mas criança precisasse socializar tão pequenininha, sabe? Assim, não precisa ainda, né? Sabe assim? até os 3 anos de idade, ela nem sai para esse social ainda, Não, né? não, ao ela, contrário. Aí e dá confusão, falando. porque fica disputando brinquedo, um bate no outro, né? Porque não tá, Quer não é, dizer, na não é verdade, tudo bem, a mãe Ainda, precisa né? trabalhar e é importante a mãe reconhecer, ok, eu tenho que trabalhar e meu filho, mas que triste a gente ter que deixar o filho antes, né, por 3 anos, com menos de 3 anos, 1 ano e meio, a menina é um bebê, fez 1 ano, aí eu escutando a menina falar, a mãe falar, ai, não aguento mais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, mas não é por causa só do financeiro, não, né? É porque não aguenta mais ficar naquela. E assim, é muito complicado isso, sabe? Fiquei pensando. E eu estava conversando isso com a minha filha.
E assim, porque acha que é educador, vamos fazer jardineira, né? Que a jardineira é para esse primeiro CTM. E às vezes a pessoa não tem nem tato, não entende nem o que que é aquela joia rara, aquela Nada, preciosidade nada. que está ali. E eu acho que ele quer dizer isso, sabe? Que não adianta você, por exemplo, ter um nível superior, um professor universitário, é outro nível, outra comunicação, outra linguagem, outra conversa. O mundo já não precisa ser bom, né? O mundo é verdadeiro, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que ficou Percebendo isso. que eles vão ser, né? Tá sendo ali o que eles vão ser, né? Então, a pessoa que É, acompanha eles é o que eles vão, é o que eles vão ser, exatamente. né? Importante essa, porque a imitação, né, nessa fase da imitação, é importante que seja a pessoa, né, que esteja, né, preparada, que saiba o que está fazendo, que saiba educar verdadeiramente, né, e se Ter autoeduque, né? o autodesenvolvimento, né, Valquíria, que a gente escuta muito. Nós trabalhamos muito essa parte e a O gente vê o quanto tem que autoconhecimento. trabalhar ainda, né? O que que a gente tem que trabalhar em nós para poder passar para eles, né? Então, e não é assim, eu fiz o normal, o antigo normal, em 87 eu terminei. E eu já tinha essa consciência de dizer, gente, eu não tenho condições de pegar a criança com filho de 4 anos, não tenho. Antigamente era nível de segundo grau, né? Não É, era nem ensino superior. e aí você pensa assim, não tenho. Eu sempre com aquela responsabilidade grande de pensar, nossa, eu tenho realmente um compromisso muito grande com elas, e ficava vendo as crianças. Não, eu pegava os maiores. Aí eu sempre fui para os maiores, fui para a quarta série na época, depois fui para o quinto ano e sempre fui seguindo os maiores. Porque, na verdade, eu acho que o que me assustava, para mim, me assustava, era o método da abelhinha, lembra? Que tinha o método Lembro. da abelhinha. Então, eu falava, gente, para todo mundo isso é tão fácil, eu achava aquilo tão. Como que é? E hoje depois de todo esse conhecimento, né, que eu adquiri agora, praticamente, né, agora que eu comecei a descobrir, ok, agora veio as respostas para mim, né, como educadora. E hoje eu até acho que vocês acreditam que quem está vindo aí, essa turma nova, né, Valquíria, como você falou, desses novos educadores e tudo, eles estão tendo também uma grande oportunidade, né, de Sim. acertar o que não estava legal, né, dentro desse processo educativo, né. Vamos ver, né, se eles Tomara. fazem, nós vamos ver se nós fazemos também contribuição de poder ajudar aqueles que também, coitados, que também saem cruz, também não sabe, como essa menina, essa mãe que eu estive. Ela estava falando assim com aquela propriedade, e eu olhando para ela e eu pensando em tudo que a gente estuda, eu falei, ai meu Deus, ela está falando uma coisa. Ela estava assim tão convencida que para a filha dela era o melhor, ela está fazendo, sociabilizando, que ela está lá já com um aninho e vai aprender já desde cedo, eu já imaginei. Eu já fiquei pensando, eles vão querer alfabetizar essa menina com Vão 4 anos. adultizando a criança bem cedo, né? Assim, né? Perdendo a infância, né? Você sabe que eu participo também lá com a doutora Ana Paula Cury, da Escola de Famílias, toda sexta-feira, né? E ela falou que essa alfabetização precoce, inclusive, a longo prazo, já foi comprovado que doenças degenerativas é por causa dessa intelectualização precoce, porque falta total o corpo físico nesse primeiro setênio. Então, a gente vem, realmente, se a gente não trabalha o autoconhecimento e o desenvolvimento do ser humano, a gente reproduz total, porque a maioria dos pais acredita que quanto mais cedo alfabetizar, mais inteligente vai ser. E é uma crença, assim, totalmente errônea, né? Equivocada e incoerente com o desenvolvimento do ser humano, né? Então, assim, se a gente não trabalha também muito realmente o autoconhecimento, a gente não consegue, né, se despojar dessas crenças e acaba atuando realmente de forma totalmente prejudicial, né?
Aí precisava ter essa consciência, né, do que você está fazendo, né? Porque você pensa que está fazendo melhor e precisava ter consciência do que está fazendo verdadeiramente, né? Aprofundar, né, aquilo que está fazendo. Exatamente. Quando eu engravidei da Maria, né, que eu tive esse chamado muito forte no meu coração, que eu deixei a advocacia, né, mas que eu ainda não sabia o que eu ia fazer, e depois comecei a estudar muito, né, o poder da mente, pensamento, sentimento, comportamento, e eu encontrei a pedagogia Waldorf lendo o livro das crianças cristal, e daí meus olhos e meu coração brilharam, ainda por mais bloqueada que eu tivesse, né, e aí quando eu parei de amamentar ela com 1 ano e 7 meses, eu fiz uma graduação, né, na pedagogia Waldorf. E, e ela bebezinha, eu falava assim para minha mãe, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero educar ela da forma que nós somos educados, pelo medo, por punições. E acho que elas conhecem, ela pegou o livro das crianças cristal, a Maria. Nossa, minha mãe! E aí, é, Ela sabe que ela é uma cristal, né? e aí eu falava para ela, eu falava assim, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu não sabia o meio, né? E você viu que eu encontrei a pedagogia básica, mas eu quero educar ela com respeito, né? E depois que comecei a fazer a pós, eu comecei a participar de muitos movimentos, né, de autoconhecimento, para eu me libertar das minhas crenças, das minhas dores emocionais, dos meus traumas, né? E até hoje, e vou seguir infinitamente assim nesse caminho. Mas realmente é um trabalho muito, né, intenso, profundo e diário, né? E, inclusive, não só para nós para dentro, mas na observação deles também, né? Sim. É muito trabalhoso mesmo. Tinha que ficar anos e anos mesmo, pra você poder pegar um maternal, um jardim, né? Berçário, que hoje em dia tem até berçário, né? Bom, vamos lá, vamos ler. Então, acontece, porém, que o conhecimento de psicologia é, em nossa época, precariamente desenvolvido. Sofre, em particular, das consequências daquela determinação dogmática da Igreja, ocorrida no ano de 869, e aí ele põe aqui uma notinha, ó, Concílio de Constantinopla, nota do tradutor, que foi em 869, que anulou um entendimento mais antigo baseado num conhecimento instintivo, a compreensão de que o ser humano se compõe de corpo, alma e espírito. O princípio que hoje predomina em quase toda a psicologia é o de uma simples bimembração do ser humano. Os amigos possivelmente ouvem dizer que o homem consiste em corpo e alma, ou corpo e espírito, conforme se queira chamá-lo, sendo os termos alma e espírito considerados quase sinônimos. Aí outra nota, B. No original, o autor faz ainda menção às palavras Körper e Leib, que em alemão têm uma sutil diferenciação, mas em português são traduzidas ambas por corpo. Quase todas as teorias psicológicas são baseadas nesse erro de constituição binária do ser humano. Não se pode chegar a uma real compreensão da entidade humana levando em conta apenas essa dupla constituição. Por isso, no fundo, tudo que hoje em dia se intitula psicologia constitui um total diletantismo, quando não um mero jogo de palavras. Bom, a gente tem que considerar que nesse tempo que o Steiner está falando, é quase que contemporâneo a Freud, né? Então, a psicologia, como a gente conhece hoje, estava começando a ser conhecida, está bem no início, né? Então, tem que considerar isso. Então, porém, isso decorre geralmente daquele erro que ganhou porte apenas na segunda metade do século XIX, quando se interpretou erroneamente uma conquista realmente importante feita pela física. Os amigos sabem que os bravos cidadãos de Heilbronn erigiram no centro de sua cidade um monumento ao homem que em vida eles confinaram no manicômio,
Julius Robert Mayer. Sabem também que essa personalidade, da qual os cidadãos de Heilbronn são hoje, obviamente, muito orgulhosos, é vinculada à chamada Lei da Conservação da Energia ou da Força. Diz essa lei que a soma de todas as energias ou forças existentes no universo é constante e que essas forças apenas se transformam de modo que uma força se manifesta uma vez como calor, outra vez como força mecânica, etc. Contudo, é só desta forma que se interpreta a lei de Julius Robert Mayer, quando no fundo este é mal compreendido. Ele descobriu a metamorfose das forças, mas não pretendeu formular uma lei tão abstrata como a da conservação da energia. Qual é, visto num grande contexto, o sentido histórico-cultural dessa lei da conservação da energia ou da força? Ela tem sido um grande obstáculo para a compreensão do homem. Enquanto se acreditar que nunca surgem forças realmente novas, não se poderá chegar a um conhecimento da verdadeira natureza do ser humano. Com efeito, essa verdadeira natureza se baseia justamente no fato de novas forças serem formadas continuamente por meio dele. Eu vou ler de novo, que eu me distraio aqui. Qual é, visto num grande contexto, o sentido histórico-cultural dessa lei da conservação da energia ou da força? Ela tem sido grande obstáculo para a compreensão do homem. Enquanto se acreditar que nunca surgem forças realmente novas, não se poderá chegar a um conhecimento da verdadeira natureza do ser humano. Com efeito, essa verdadeira natureza se baseia justamente no fato de novas forças serem formadas continuamente por meio dele. É verdade que, nas circunstâncias atuais de nossa vida no mundo, o homem é o único ser em que são formadas novas forças e, como mais tarde veremos, até novas substâncias. Mas como a cosmovisão atual não quer aceitar elementos tais que permitam compreender também o homem plenamente, recorre a essa lei da conservação de energia, que, em certo sentido, não incomoda desde que considerem apenas os outros reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, mas que inclui qualquer real conhecimento que se queira ter do homem. Costuma-se falar que o homem ainda está no reino animal, né? O que a gente vê, né? Como professores, os senhores terão necessidade de, por um lado... Oi. Só também tecendo aqui um comentário sobre quando ele falou de psicólogos, por mais que realmente, né, ele fez esse comentário naquela época, né, já há tantos e tantos anos, mas ainda existe, não generalizando, né, mas ainda muitos profissionais que estão presos a, tipo assim, a medicações, sabe? Querendo dar Ritalina para crianças, não entenderam a natureza do ser humano e falando que essa criança é agitada e chegando ao ponto... chegando ao ponto... Ela sabe. Ela sabe. Chegando ao ponto de falar assim com a mãe, você pode pegar e dar durante o ano e nas férias você não dá. Quer dizer, certo. Só para não dar trabalho para o professor, para ele ficar, a criança ficar boba, né? Porque a Ritalina, gente, é pior que cocaína, né? E a criança, inclusive, ela começa depois a entrar num medo profundo com essa medicação, né? Então, tem muitos profissionais também, assim, que diagnosticam, assim, sem ter nenhum conhecimento da natureza, sabe, humana. E sem ter feito um processo de autoconhecimento também consigo, e tá numa teoria somente, sabe, totalmente desvalida, eu falo, porque não conecta nada, sabe? Simplesmente diagnostica e passa um remédio. Assim mesmo. Que nem como a medicina tradicional, né? Faz um diagnóstico do remédio e... Exatamente. 10 minutos para acabar, tá? Tá avisando aqui. Aí volta no mesmo link. Bom, continuando, então.
Como professores, os senhores terão necessidade de, por um lado, compreensível a seus alunos, de um lado, tornar compreensível a seus alunos a natureza e, por outro, conduzi-los a uma certa compreensão da vida espiritual. Sem estar familiarizado com a natureza, pelo menos até certo grau, e sem uma relação com a vida espiritual, o homem de hoje tampouco será capaz de integrar-se na vida social. Consideramos, portanto, em primeiro lugar, a natureza exterior. A natureza exterior se nos apresenta defrontando-se de um lado com nossa vida das representações e dos pensamentos, a qual, como os senhores já sabem, tem caráter pictórico, sendo uma espécie de espelhamento da existência pré-natal. De outro lado, volta-se para a natureza tudo que tem caráter volitivo, apontando qual um germe para a nossa vida após a morte. Isso é o que ele estava falando no começo, né, desse livro, né? Dessa maneira, somos sempre conduzidos à natureza. À primeira vista, isso parece ser uma orientação para a natureza em apenas 2 membros da entidade humana, o que tem provocado o erro da composição binária do homem. Ainda voltaremos a este assunto. Se enfrentamos a natureza por nosso lado cognitivo, o das representações, captamos dela apenas aquilo que é um contínuo perecer. Esta é uma lei extraordinariamente importante. Estejam bem cônscios disso, por mais bonitas que sejam as leis da natureza encontradas com auxílio do intelecto e das forças representativas, elas sempre se referem àquilo que na natureza está morrendo. Algo bem diferente dessas leis naturais, que apenas visam o morto, é vivenciado pela vontade viva existente como germe, quando essa se dirige à natureza. Este é um ponto de difícil compreensão para quem vive repleto de conceitos oriundos da época atual e dos erros da ciência moderna. Tudo que nos sentidos, no campo total dos 12 sentidos, leva à relação com o mundo exterior, tem caráter volitivo e não cognitivo. Para o homem moderno, desapareceu por completo a compreensão disto. Por isso ele julga pueril a afirmação, lida em Platão, de que a visão consiste no envio de uma espécie de tentáculos que se estendem dos olhos até os objetos. Tais tentáculos, evidentemente, não podem ser observados por meios sensórios, mas o fato de Platão ter tido consciência da sua existência prova que ele conseguiu penetrar no mundo suprassensível. Quando olhamos para uma coisa, existe realmente um processo que corresponde, se bem que de modo muito sutil, ao ato de pegarmos um objeto. Se, por exemplo, os senhores pegam um pedaço de giz, esse ato físico é semelhante ao processo espiritual que se realiza quando enviam de seu olho as forças etéricas para captar o objeto na visão. Se os homens atuais soubessem observar esses fatos se lhes revelariam pela simples observação da natureza. Se os amigos observarem, por exemplo, os olhos de um cavalo voltados para fora, terão a sensação de que, pela simples posição de seus olhos, o cavalo se acha, em relação ao mundo ambiente, situado diferentemente do homem. Posso esclarecer-lhes a causa subjacente a isso pela seguinte hipótese. Imagine que seus braços têm uma forma que impossibilite juntá-los à sua frente, sendo, pois, impossível qualquer cruzamento dos mesmos. Os amigos, ao fazer euritmia, ficariam limitados ao A, nunca conseguindo fazer um O, pois a força de resistência tornaria impossível juntar os braços à sua frente. O cavalo se encontra nessa situação, no que concerne aos tentáculos suprassensíveis de seus olhos. Nunca o tentáculo do olho esquerdo pode ser tocado pelo tentáculo do olho direito. Por sua colocação ocular, o homem está em situação de estabelecer um contato contínuo entre os 2 tentáculos suprassensíveis dos olhos. Nisto consiste a sensação de natureza suprassensorial do eu. Vou repetir. Nisto consiste a sensação
de natureza suprassensorial do eu. Se nunca conseguíssemos estabelecer um contato entre o esquerdo e o direito, ou se tal contato tivesse tão diminuta importância como acontece nos animais, que nunca usam tão corretamente suas patas dianteiras para, digamos, uma oração ou qualquer atividade espiritual semelhante, tampouco chegaremos a uma sensação espiritualizada da nossa identidade. Aí tem uma nota aqui, no original, selbst, correspondendo ao inglês self, porém sem tradução exata em português. Eu queria comentar aqui que essa coisa que ele fala dos olhos, né, desses tentáculos, que tem uma coisa que a gente observa, assim, certamente aconteceu com vocês. Você, de repente, percebe que tem alguém te olhando. Né? A pessoa está atrás de você, mas você sente, quer dizer, esses tentáculos, eles chegam até você, né? De alguma forma, eles chegam, né? A gente percebe, né? É comum isso, você tem alguém te olhando, né? Você vira. Ou ao contrário, às vezes você está olhando para alguém, às vezes você não está nem pensando, mas está olhando para alguém, né? A pessoa se sente, né? Se sente chamada, né? Deve ser esses tentáculos mesmo, né? Bom, continuando. O que mais importa nas sensações sensoriais do olho ou do ouvido não é tanto o aspecto passivo, mas o ativo que levamos volitivamente às coisas. Às vezes, a filosofia mais recente teve pressentimento de algo acertado, tendo então descoberto todo tipo de palavras que, no entanto, via de regra, demonstram o quão distante as pessoas estão da compreensão do assunto. Assim, nos signos locais da filosofia de Lotze, existem tais pressentimentos da atividade de uma vida sensório-volitiva. Porém, nosso organismo inferior, que no tato, no olfato e no paladar mostram bem claramente sua ligação com o metabolismo, tem essa ligação até nos sentidos superiores, possuindo caráter volitivo. Podemos, pois, dizer que o homem se defronta com a natureza por seu intelecto, e por isso assimila o que nela é morto, apropriando-se dessas leis mortas. Mas aquilo que na natureza se eleva do seio daquilo que é morto para tornar-se o futuro do mundo, o homem o capta por intermédio de sua vontade aparentemente indeterminada, que se estende até os sentidos. Imagine os amigos, quão vivida será sua relação, acho que é vívida, né? Quão vívida será sua relação com a natureza se levarem devidamente em conta o que acabo de dizer. Poderão então constatar, quando adentro a natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro. Ao acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a natureza projeta em direção ao futuro. E quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a natureza, formulando leis a seu respeito, então ocupo-me com aquilo que na natureza está em contínuo perecimento. Vou ler de novo. Quando adentro a natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro. Ao acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a natureza projeta em direção ao futuro. E quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a natureza, formulando leis a seu respeito, então ocupo-me com aquilo que na natureza está em contínuo perecimento. Na natureza, o perecer e o nascer são constantemente interligados. Podemos captar o processo de perecimento porque temos em nós a reflexão da nossa vida pré-natal. O mundo do intelecto e do pensar, pelo qual podemos compreender o morto subjacente à natureza. E o fato de podermos contemplar o que existirá na natureza no futuro resulta de a enfrentarmos não somente com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio, mas aquilo que em nós tem caráter volitivo. Se o homem não pudesse salvar agora